de volta com Manhã Diversa e você vai conhecer agora, no nosso quadro de cultura, a história do escritor mineiro e desforano Embla Holds. O autor representou o Brasil em vários países e foi vencedor em 2 concursos internacionais. Olha só. Minha paixão pela literatura começou muito antes de eu entrar para a faculdade. Desde criança eu sempre gostei de ler revista, jornal. Meu pai lia jornal, eu lia depois dele, pegava, ficava folheando. Então eu tenho a habilidade tenho contato com a literatura desde este momento. E depois eu fui adquirindo os livros, muito por influência de um amigo meu na escola que me dava as dicas de livro, eu comprava e lia os livros, até mesmo de literatura. Antes mesmo de ser indicado para o vestibular, eu já lia esses livros, Machado de Assis e outros. De forma que quando eu cheguei a prestar o vestibular, eu nem precisei ler a maioria dos livros que eu já os tinha em mente. O fato é que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha feito uma obra, mas aquela obra, claro, eu não estava tão preparado assim para ser escritor. Eu entreguei para minha professora, uma querida professora, Leila Barbosa, já tinha começado a faculdade de comunicação, jornalismo, entreguei para ela, ela leu, mas, claro, eu sabia que não tinha a maturidade do escritor ali ainda. Então eu peguei aquilo tudo e joguei fora, sabe? Então, na faculdade já começou o trabalho de lapidação para eu me tornar esse escritor. E com as indicações da professora, da Leila Barbosa, eu fui adquirindo material. Então, foi a partir da faculdade que eu me engrenei na literatura. Eu ganhei 2 concursos internacionais. Um é o 2022 Southern California Book Festival e o outro é o 2022 London Book Festival. O Southern California, Califórnia do Sul, dos Estados Unidos, eu ganhei com a obra Vai Kunta, em que tem um cenário estonteante de natureza e de proteção à natureza, porque o personagem preserva a natureza. Bom, então foi ali perfeito, um casamento perfeito. A segunda obra com a qual eu ganhei no 2022 London Book Festival, eu ganhei com ela em inglês. Eu queria testar o inglês da obra e ganhei, foi uma surpresa. O título dela em português é Notável Hiperburguês e em inglês é A Distinguished Hyperbourgeois. Essa obra em si, ela nasceu na França quando eu estudei lá, fiz doutorado lá em ciência política de 95 a 99. Eu li uma matéria que saiu no Le Monde Diplomatique falando da hiperburguesia, uma nova classe alavanca o poder global, uma coisa assim. Tem uma obra, Fugas e Luxúria, que nasceu de uma redação que eu fiz na aula da professora Leila Barbosa, no primeiro semestre do meu curso de jornalismo. E depois, por conta própria, eu fui tomando o meu caminho. Fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, mas eu não me envolvi tanto com essa literatura de romance, de novela, como na faculdade, porque eu tinha uma literatura mais técnica para estudar. Eu fiz administração pública na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mestrado, então já era um outro tipo de material, um outro caminho e coisa e tal. Depois eu fui para a França e ali eu fui definitivamente moldado para me tornar escritor, porque a cultura francesa me trouxe um enriquecimento linguístico muito grande, inclusive de entendimento da minha própria língua.
partir da França, eu desenvolvi temas que eu trouxe para a literatura que eu produzi. Inclusive, esse livro, Éter, ele tem muito de França aqui dentro, porque o apartamento onde o personagem principal mora é o apartamento onde eu morei na França, de tanta saudade que eu tinha daquele apartamento onde eu morei. Esse aqui tem o seu canto reservado no meu coração por causa do personagem que habita a obra, que é o meu alter ego. Alter ego significa amigo íntimo. O personagem é um amigo íntimo. O terceiro livro que eu publiquei é este, A Viagem ao Sol, e depois eu fiz edições particulares, pessoais, sem grande movimentação em nível nacional. Estes dois, eles estão publicados nacionalmente pela editora Nanquim Editorial, por São Paulo. Depois eu fiz A Farofa das Ides, que fala de conflito entre irmãs, e o contexto, o cenário é Juiz de Fora. Depois eu fiz outras obras, que na medida do possível elas vão surgindo. O que eu espero no futuro agora é publicar, conseguir publicar, é ter editor que publica as minhas duas obras vencedoras, que é Vai Conta e Notável Perburguês. Eu acho que a publicação virá em algum momento, porque as obras estão entregues para um agente literário, concomitantemente estão entregues para editores de grande peso no mercado editorial brasileiro, então em algum momento isso vai deslanchar. Muito legal. E hoje a gente está aqui no nosso programa mostrando aí figuras de Minas Gerais que estão se destacando aí. Tivemos aí, né, a Roberta Campos agora, Embla Holtz também, escritora aí de Juiz de Fora, né, que está se destacando aí no Brasil e internacionalmente. Então, muito bom ver essas figuras aqui da nossa terra ganhando o mundo, né? E sexta-feira é a nossa Sexta Cultural e você confere agora nas imagens as obras do artista plástico juiz-forano Petrilo, que estão enfeitando aí o nosso cenário do Manhã Diversa desde o início de maio. A Yandra Mello, nossa diretora de imagens, então, está mostrando aí as telas para você que acompanha o Manhã Diversa de casa. Isso aí. Se você também quer ter as suas obras expostas aqui no nosso cenário do Manhã Diversa, é muito simples. Basta fazer um contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp. Anota o número aí. 32 999 39 7416. E o número tá na tela também para você. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o Manhã Diversa tá de volta com mais Bora Rangar.